Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Francisco. É sempre com muita alegria que a gente recebe a todos. E hoje, para falar a respeito da influência dos espíritos, a gente vai ter o palestrante, o Fernando, trabalhador aqui da casa. E como de costume, a gente vai ler uma pequena passagem aqui de Emmanuel, que fala a respeito das nossas obras, aonde ele vai analisar Mateus 7,16, que diz: por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhe-se cachos de uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E Emmanuel nos diz o seguinte: nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas, criamos, no círculo em que vivemos, pensamentos, palavras e ações que, por força da lei, reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou mal em que se estruturam. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso que nossa língua se desarticule na exposição desvairada do sofrimento para recebermos a cooperação de nossos vizinhos, porque, se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem, de intermédio, até o nosso encontro. Por outro lado, não é necessário o nosso mergulho nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros, porque, sem nossas obras não são recomendáveis à própria vida, na pessoa dos nossos semelhantes, nos relega a transitória abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos cumprir a provação amarga que nos restaurará o equilíbrio à maneira de remédio precioso e salutar. Não duvides que os nossos atos são legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Faze o bem e a luz sorrirá com a tua alegria. Faz o mal e a dor chorará com as tuas lágrimas. Disse Jesus: pelos frutos os reconhecereis. E consoante os princípios que nos regem a luta, nas nossas próprias obras falarão por nós, à frente da humanidade, decretando a nossa ascensão ou a nossa queda, nossa bem-aventurança ou a nossa aflição. Que possamos falar cada vez mais coisas belas por nossas obras, por nossas ações, como o próprio Mestre nos lembrou, né? Que por seus frutos reconhecereis. Então, antes de passar a palavra para o nosso querido amigo Fernando, vamos fazer uma oração. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, rogamos a Ti a Sua bênção por Sua influência, por Seu pensamento, para que nessa noite possamos, unidos em pensamentos a Ti, assimilar de forma proveitosa as reflexões aqui trazidas por nosso querido amigo. Nos ajude, querido Pai, a vibrar as melhores coisas de nossa alma, para que possamos renovar as esperanças, aumentar a nossa força, para que, enfim, frutifiquemos na sua vinha do dia a dia. Pedimos licença nesse momento para iniciar mais essa atividade de palestra, rogando a sua inspiração ao palestrante e a todos aqui nos dois planos presentes.
Que assim seja. Caros irmãos e irmãs, boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco. Que somos nós quando vemos falar da doutrina espírita, como vemos coordenar um estudo, se não um instrumento da espiritualidade? Mas nós temos que nos esforçar para que sejamos esse instrumento o melhor possível. Então aqui nós gostaríamos de trazer uma reflexão inicial, porque muitas vezes, quando não conhecemos a doutrina espírita, quando se fala em espíritos, em influência dos espíritos, muitas vezes pensamos o seguinte: mas isso aí, essa questão de espírito, de influência, de comunicação, é coisa do espiritismo. E não. A comunicabilidade com os espíritos, ela se assenta na lei de Deus. E ela é de todos os tempos. Inclusive, ela está nos evangelhos. Então nós vamos ler uma passagem para reflexionar sobre justamente isso. E eis que respondeu-lhe um homem do meio da multidão, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e frequentemente na água. Suplico-te que venhas ver meu filho, porque é o único que tenho, e o trouxe à tua presença, possesso de um espírito mudo. Eis que quando o espírito toma, imediatamente o faz gritar. Lança-o por terra, sacode-o com violência, fazendo espumar, ranger os dentes, e vai definhando. E dificilmente se retira o espírito, deixando-o dilacerado. Pedi até os discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó gente incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o seu filho. E eles o levaram. Quando se aproximava, logo que o espírito viu Jesus, o espírito que subjugava esse rapaz, agiu com violência o menino e o lançou por terra, onde se contorcia espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso acontece? Respondeu-lhe ele: desde a infância. Muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para fazê-lo morrer. Mas, se alguma coisa podes, tem compaixão de nós e nos ajuda. Então Jesus lhes disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, dizendo em lágrimas: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, repreendeu o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entre neles. Ele, gritando e agitando violentamente, saiu, e o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele se ergueu, e Jesus o restituiu ao seu pai. E maravilharam-se todos com a grandeza de Deus. Isso está em Marcos capítulo 17, versículos 14 e 21. Mateus capítulo 17, versículos 14 e 21 e Marcos capítulo 9, 14 e 29. Então, gostaríamos de fazer uma reflexão. A pergunta que nós gostaríamos de fazer é o seguinte: quem é esse espírito que subjugava esse rapaz? Nós poderíamos reflexionar mais além, perguntando: Deus criou ele assim? Esse espírito voltado para o mal, prejudicando as pessoas? E se Deus criou ele assim, onde estaria a bondade e a justiça de Deus? Então a doutrina espírita, ela vem nos ensinar
Paulo de Tarso já se falava no seu evangelho, porque o homem ele é rodeado por uma nuvem de testemunhas. E a doutrina espírita vem nos confirmar que o mundo espiritual ele se inicia a partir da Terra. Geralmente quando falamos o mundo espiritual, nós imaginamos algo tão distante, mas na verdade o mundo espiritual está aqui, à nossa volta. Então o que nós temos que entender é o seguinte: o que nós seremos nesse retorno ao mundo espiritual ao deixar essa terra através da morte do corpo, simplesmente será aquilo que nós nos fizemos aqui na terra. Então, de acordo com a nossa vida, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, nós vamos formando a nossa personalidade. Então a doutrina espírita nos ensina que nós somos um espírito imortal, que a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra. Nossa verdadeira vida é o mundo espiritual. Nós viemos de lá, nascemos aqui na Terra com finalidades, com objetivos, que é o nosso crescimento, o nosso aprendizado intelectual e moral. Desenvolvermos a nossa inteligência, isso é uma coisa clara para todos, mas principalmente trabalharmos as nossas imperfeições para transformá-las em virtudes. E ao deixarmos essa terra e retornarmos ao mundo espiritual, simplesmente nós continuaremos a ser a nós mesmos. Ou seja, nós seremos daquilo que nós nos fizemos a nós mesmos aqui na terra. Então a pessoa que é muito voltada para as coisas da terra, para os vícios, para a maledicência, para a ambição, para a avareza, quando ele desencarna, por não ter trabalhado a sua alma, o seu espírito, ao desencarnar, muitas vezes ele nem se dá conta que está desencarnado e continua na terra. Muitas vezes vai procurar retornar ao seu lar, retornar ao seu trabalho, mas aí ele começa a perceber que as pessoas não o respondem, não o enxergam, e ele começa a achar aquilo tudo estranho, achar que tem algo muito errado. E o que acontece? Uma pessoa muitas vezes que se enveredou, infelizmente, pelo caminho dos vícios, seja o alcoolismo, por exemplo, como ele não tem mais o corpo para satisfazer esse vício, ele vai se aproximar de uma pessoa que tem esse mesmo vício para influenciá-lo para o alcoolismo. E quando essa pessoa estiver bebendo, ele vai estar muito próximo e ele vai absorver todas as sensações dessa pessoa. E é aí que nós vemos que começa o início das influências dos espíritos sobre nós. Então nós trazemos aqui um exemplo de um vício, mas nós temos que entender que para cada imperfeição existe um espírito com a mesma grau em que nós vamos sintonizar e vai atrair esse espírito para próximo de nós. Então assim nós passamos a entender que esse espírito que estava influenciando e prejudicando esse garoto não foi criado assim. Ele foi também uma pessoa que viveu nesse mundo, mas pelo seu agir no mundo espiritual, com certeza teve uma vida muito desregrada, enveredou para os caminhos do erro, muitas vezes da maldade, e ele continua alimentando isso no mundo espiritual, porque não existe transformação. Não é o fato de eu desencarnar que simplesmente eu vou me tornar um espírito superior. A natureza não dá saltos, tudo é gradativo. Então nós passamos a compreender que esse espírito, ele não foi criado assim, mas ele foi uma pessoa como nós, mas que infelizmente, pelas suas atitudes, pelas suas ações, se tornou muitas vezes uma pessoa de má índole. E ao desencarnar, continuou alimentando isso e foi atraído por esse rapaz, pela lei de afinidade, e por isso passou a influenciar ele.
Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem assim: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então essa resposta é um tanto profunda e geralmente quando lemos a primeira vez nós não aceitamos muito bem isso aqui. Nós podemos dizer para nós mesmos: um espírito dirigir as minhas ações? Mas eu sou dono das minhas escolhas. Como assim um espírito dirigir as minhas ações? Mas como nós citamos o exemplo, nós temos que entender que um espírito só se aproxima de nós porque ele encontra afinidade e sintonia. Então, como demos exemplo atrás, se eu tenho o hábito de falar da maledicência, por exemplo, de falar mal das pessoas, o espírito que vai me influenciar, ele não vai criar essa imperfeição em mim, porque eu já tenho ela. Mas pela lei de sintonia, pela lei de afinidade, ele foi atraído para próximo de mim, porque ele encontrou em mim essa imperfeição da maledicência. E aí o que ele vai fazer? Ele vai me influenciar e potencializar essa minha imperfeição. Então, se eu falo 10%, ele vai me influenciar e talvez eu fale 70%. Então, é isso que nós precisamos entender. Eles não criam algo que nós não temos dentro de nós. Simplesmente eles identificam as nossas imperfeições, são atraídos por elas e aproveitam essas nossas imperfeições para nos influenciar e ao potencializar elas. Falamos aqui da maledicência, mas pode ser todos os vícios que conhecemos. Então nós precisamos entender também que existem vários graus de influências. O primeiro grau seria um grau sutil, ou seja, ele é tão sutil que nós não percebemos. Então, às vezes, se eu tenho uma tendência, por exemplo, como dissemos atrás, de comentar o lado negativo das pessoas, eu atraio um espírito dessa mesma ordem e ele vai me influenciar para que eu fale mais do que devia. Se eu tenho o vício, por exemplo, do álcool, eu vou atrair um espírito dessa ordem e ele vai fazer eu beber muito mais do que eu deveria, porque eu tenho que beber por mim e por ele. Então, é isso que nós precisamos entender. Existem os vários tipos de graus de influências. E para todo tipo de imperfeição, existe um espírito com a mesma afinidade que nós vamos atrair. E eles vão nos influenciar. Então, quando eles dizem que são de ordinário eles que vos dirigem, não é que eles estão nos manipulando e ordenando nós fazermos as coisas. Nós temos que entender que eles só foram atraídos por nós porque nós damos campos vibratórios para isso. E na 464, Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Eles falam simplesmente: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, quando nós passamos a frequentar principalmente uma casa espírita, não estamos aqui dizendo que o espiritismo é melhor do que outras religiões, mas o que nós queremos dizer é que eles esclarecem questões que as outras não esclarecem. É importante nós termos bem em mente que, acima de sermos católicos, evangélicos, crentes ou espíritas, nós temos que ser cristão, seguidor do Cristo e dos seus ensinamentos e dos seus evangelhos. Então, nos seus fundamentos, todas as religiões são boas, porque elas vão falar de Deus, de Jesus, do seu evangelho, do amor, do perdão. Mas na doutrina espírita nós aprendemos
ensinamentos a mais. Por exemplo, a questão da influência dos espíritos, que nem se pensa em falar algo assim em outras religiões. Então, aqui eles falam bem claramente, né? Mas se nós somos influenciados então pelos espíritos de ordem inferiores, como distinguir afinal quando uma sugestão procede dos inferiores ou dos superiores? E eles falam simplesmente: estudai o caso. Os bons só para o bem aconselham. Então, quando nós passamos a frequentar a doutrina espírita vai nos convidar a fazer uma viagem para dentro de nós. Porque, como dissemos atrás, ela vem nos ensinar que nós somos esse viajante eterno, né? Nós somos um espírito imortal. Ela vem nos ensinar que a nossa existência aqui na Terra, ela tem finalidades, ela tem objetivos, que é o nosso melhoramento. E ela nos ensina que através dos nossos esforços nós podemos nos modificar e nos melhorar. A cada dia é uma nova oportunidade que Deus e a vida nos dá para nós trabalharmos o nosso melhoramento intelectual e moral. Então, através da leitura, através dos estudos, né, da oração, nós vamos compreendendo que nós somos os responsáveis pela nossa vida. Nós somos os autores da nossa perfeição, da nossa felicidade ou infelicidade. Nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que tudo aquilo que nós plantarmos, nós teremos que colher. Então, essa é uma grande diferença da doutrina espírita. Ela coloca a responsabilidade da nossa vida em nossas mãos. Não é mais a responsabilidade em Deus, ou seja, já não vamos dizer que somos infelizes por causa do trabalho, por causa do colega, da família. Nós vamos compreender que é algo que está dentro de nós, porque nós projetamos para o exterior aquilo que nós somos por dentro. Então nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que a todo momento, se nós estamos procurando trabalhar o nosso melhoramento, procurando combater dia após dia as nossas imperfeições, então nós vamos começando a cuidar e vigiar também os nossos pensamentos. E vigiando nossos pensamentos, nós vamos começar a analisar aquilo que nós pensamos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que nós temos em relação a nós mesmos, ao nosso semelhante, àqueles que estão à nossa volta. Nós começamos a analisar e pensar, refletir, né? Que tipo de sentimento que eu tenho pelo nosso próximo, pelo meu semelhante. E nessa reflexão, nós vamos identificar os tipos de influência também que nos chegam. Nós vamos compreender que muitas vezes quando nós estamos no nosso trabalho e começa uma pessoa nova a trabalhar ali e de repente, sem motivo algum, começamos a ser tomados de uma aversão por essa pessoa. E aí nós vamos compreender com a doutrina espírita que nós temos que parar e analisar. Mas se eu não conheço essa pessoa, por que eu estou alimentando esse sentimento? E aí nós vamos chegar à conclusão que muitas vezes esses pensamentos e esses sentimentos estão sendo sugeridos para mim, para que se crie uma situação ali muitas vezes de atrito, de divergência. Talvez esse espírito quer prejudicar essa pessoa que está começando, e ela me influenciando, ela vai criar um atrito, uma discussão, para que talvez a pessoa perca o emprego. Então são várias as ações dos espíritos, são várias as formas. Então quando nos vem esse tipo de pensamentos, né, ou uma pessoa que eu nem conheço está ali, por que eu estou alimentando essa aversão, essa raiva dessa pessoa? Eu vou refletir, vou identificar que isso é muito provável que é uma sugestão espiritual. E aí eu vou começar a trabalhar isso. Nós vamos ver para frente de que forma. E 466, Allan Kardec pergunta: por que permite Deus que os espíritos nos exercitem ao mal? Eles respondem: os espíritos imperfeitos
são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passare pelas provas do mal para chegares na do bem. Então nós temos que compreender que uma influência de um espírito inferior que quer me prejudicar, uma influência que chega em mim, ela pode realmente chegar em mim, mas eu não sou obrigado a obedecê-la. Então é isso que nós temos que ter muito claro em nossa mente. Por isso que Jesus sempre nos falava, orai e vigiai. Ou seja, a oração e a vigilância tem que ser o instrumento de todos os instantes da nossa vida. Seja nas ruas, quando estamos dirigindo, que muitas vezes o estresse acompanha as pessoas. E se nós olharmos para o nosso mundo hoje, quando nós olhamos a humanidade, nós vemos, a impressão que nós temos é que a humanidade está adoecida. Porque o que nós vemos estampado nos rostos das pessoas hoje? O estresse, a depressão, a ansiedade, ou seja, tudo muito rápido. Se aquilo não for no momento que eu quero, eu já me impaciento, já explodo, Então nós vemos que por pouca coisa as pessoas entram em discussão, em divergências. Muitas vezes por pouca coisa se entra em conflito, em violência, tirando a própria vida. Então nós concluímos que Deus faz muita falta na vida das pessoas. Mas quando nós falamos Deus, é algo sentido, é algo vivido. Então, como dissemos, nós vemos que a influência do mal, ela vai chegar em nós. Deus permite que os espíritos inferiores nos influenciem para o mal. Mas essa influência, ela tem um objetivo. Não é para nos prejudicar, não é para que seja feito o mal para nós. Jamais. Ela tem uma finalidade, que é o que eles estão falando aqui. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Ou seja, é para pôr em prova a nossa prática do bem, como ele está dizendo aqui, né? Então, da mesma forma, é quando nós dizemos que temos fé em Deus, né? Que adoramos a Deus, que temos muita fé em Deus, mas é bem fácil nós dizermos que temos fé em Deus quando tudo está bem. Mas nós só vamos realmente verificar a nossa fé na dificuldade. Quando nos chega uma situação de um problema, uma dificuldade, uma enfermidade e um sofrimento. E muitos de nós, infelizmente, nos reprovamos. Porque quando chegam essas situações para nós, nosso primeiro ato é de revolta. Nos perguntamos, mas por que comigo? Né? Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? E a pergunta que nós tínhamos que fazer é, mas por que não eu? Por que pode acontecer com o meu vizinho, com o meu conhecido e não comigo? Então, seria então um pensamento de só porque eu frequento a casa espírita, só porque eu participo de uma atividade, só porque eu dou uma palestra, um estudo, então eu tenho que ser uma pessoa privilegiada, que não vai acontecer nada comigo? Mas se fosse assim, o primeiro privilegiado de todos seria Jesus, que foi o maior de todos, o espírito mais puro que já pisou nessa terra, que foi o intermediário entre Deus e nós. E na verdade foi exatamente o contrário. Ele que nada devia, foi o que mais sofreu. Então, nós temos que compreender. Nós pegarmos uma analogia de um professor e seus alunos. O professor vai e ensina uma nova matéria. Explica, faz eles dá exercício, corrige os exercícios e ainda pergunta, vocês entenderam? Sim. Mas como que ele vai saber realmente se eles realmente aprenderam? É aplicando uma prova. Principalmente se for uma prova surpresa.
aquela que não dá tempo de se preparar, de estudar. A mesma forma somos nós. Como que a lei divina irá realmente detectar se nós realmente estamos aprendendo? É através das provas, através das dificuldades, dos problemas e dos sofrimentos. Então, geralmente, a nossa atitude é de revolta, quando nos chega uma situação de dificuldade. Mas, na verdade, nós aprendemos com a doutrina espírita que os problemas, as dificuldades e os sofrimentos, eles são de grande utilidade para nós. Porque quando nos chega para a nossa vida, um problema, uma dificuldade, um sofrimento, não adianta nós nos revoltarmos contra Deus, contra a vida, contra as pessoas, porque aquela dificuldade ou problema vai continuar ali parado nos pedindo solução. Porque ele veio para nós. E é somente quando nós olharmos essa dificuldade ou esse problema frente a frente e dizermos para nós mesmos, não, agora eu vou analisar e vou resolver isso aqui. Somente depois disso é que ele vai desaparecer da nossa vida. Mas o interessante é que após nós passarmos por essa dificuldade ou esse problema, passado um tempo, seja um mês, 2, um ano, nós vamos notar que algum aprendizado nós tivemos ao passarmos por aquela dificuldade, por aquele sofrimento ou por aquela enfermidade. Algum aprendizado eles nos trouxe. E aí nós vamos compreender que é por isso que a nossa vida ela é alternada. Ela passa por períodos de tranquilidade e depois períodos de dificuldade. Porque são eles os instrumentos da lei de Deus que vai fazer o nosso crescimento intelectual e moral. E é por isso que se nós voltarmos a nossa vida 20, 30 anos, olha bem quem nós fomos há 30 anos atrás e olha quem nós somos hoje. Se nós temos uma visão diferenciada da vida, do mundo, das pessoas, se nós hoje temos mais amadurecimento, foi justamente por ter passado por essas dificuldades e esses sofrimentos. Então, para nós, aquilo que parecia algo ruim, na verdade se torna um bem. E nós vamos compreendendo que Deus tudo faz para o nosso bem. Então, da mesma forma, é a fé. É fácil nós dizermos que temos fé em Deus. Mas a fé em Deus nós só vamos realmente verificar na dificuldade, nos problemas e no sofrimento. Na 467, Allan Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que o procuram arrastá-lo ao mal? Ou seja, tem como nós, vamos dizer assim, isolarmos das influências dos espíritos do mal? Ele fala, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, como dissemos atrás, tudo está dentro da lei de sintonia e de afinidade. Então, nós somos, como dissemos atrás, nós somos um espírito imortal. E o nosso espírito, nós estamos mergulhados em vibrações, em ondas. Então, a todo momento, nós estamos emitindo e recebendo ondas. Ou seja, ondas de pensamentos e de sentimentos. Então, como que eu vou atrair um espírito de ordem inferior? Pelas minhas emissões vibratórias de pensamentos e sentimentos. Porque a todo momento, esses pensamentos e sentimentos eles estão se espalhando pelo universo, com a velocidade da luz. São como ondas, né, de rádio, ou seja, são frequências. Da mesma forma que o rádio, você vai mudando a sintonia e vai mudando também a frequência, cada sintonia tem uma frequência diferente, umas mais baixas, umas mais altas. Da mesma forma somos nós. Nós somos um centro irradiador de frequências. Então, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos, é o que nós vamos emitir e vamos receber.
Então, se nós queremos não ficar mais sujeito à influência dos espíritos inferiores, nós temos que mudar a nossa sintonia interna. E como mudar essa sintonia, esse padrão vibratório? Através da nossa mudança interior. Ou seja, como dissemos atrás, trabalharmos as nossas imperfeições. Ou seja, trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa avareza, a nossa ambição. Sabemos que não é um trabalho fácil, diríamos que é um trabalho de dia após dia, mas o importante é o início, é nós iniciarmos, não desistirmos e se perseverarmos. Existe algo muito interessante também, né? Jesus fala na sua oração, na oração do Pai Nosso, ele fala, uma certa parte ele fala, né? Para que nós pedimos a Deus para que nós não caímos, né? Não caímos em tentação. Mas tem uma reflexão muito interessante. Nada de fora pode nos tentar se nós não tivermos essa tentação dentro de nós mesmos. Então é interessante que nós pedimos para Deus algo que está em nossas possibilidades. Vou dar um exemplo bem simples de entender. Se eu não tenho, por exemplo, o vício do fumo, né? Nenhuma crítica para quem tem, só estamos dando como exemplo. Se eu não tenho o vício do fumo, eu posso passar no meio de 20 pessoas que eu não vou me sentir tentado a fumar. Pelo contrário, talvez vai me fazer mal ainda. Se eu não tenho o vício do álcool, o vício mesmo, né? Quando a pessoa não consegue deixar, o vício é isso. Eu posso estar no meio de pessoas bebendo que aquilo não vai me influenciar em nada. Então, se eu não tenho o vício de falar mal das pessoas, eu posso estar no meio de pessoas que têm esse vício que isso não vai me influenciar. Pelo contrário, eu vou procurar me afastar. Então, essa é a questão, né? A questão da tentação. Nós temos que compreender que nada de fora pode nos tentar se nós não tivermos dentro de nós. Então, tudo converge para dentro de nós. Seja a tentação das coisas do mundo, seja a influência espiritual negativa. Tudo vai convergir para nós. Somos nós que temos que tomar a atitude, a ação de procurar combater as nossas imperfeições e procurar transformá-las em virtudes. Porque à medida que eu vou me integrando com a espiritualidade, com os espíritos superiores, através da leitura edificante, através da oração, através da ação no bem, eu quebro essa sintonia com os espíritos inferiores. Eles não conseguem chegar em mim porque eu estou em outro padrão vibratório. Então, como dissemos atrás, tudo converge para dentro de nós. E tudo está em nossas mãos e em nossas possibilidades. E na 469, Allan Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Então, como dissemos atrás, a doutrina espírita nos ensina, primeiramente, um ensino muito importante, que nós somos um espírito imortal. Em algum momento do passado muito distante, que nem os espíritos superiores podem precisar, sabemos que nós fomos criados por Deus. Então nós tivemos um início, um começo, mas nunca teremos um fim. Então compreendemos também com a doutrina espírita que a nossa verdadeira vida não é esta aqui da Terra. Aqui da Terra é apenas uma passagem. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Porque é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos retornar. Então nós nascemos aqui na Terra com finalidades, com objetivos, que é o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento intelectual, mas principalmente moral. Ou seja, desenvolvermos as nossas inteligências, mas também trabalharmos as nossas virtudes, trabalhando as nossas imperfeições para que elas se tornem em virtudes, como a bondade, a justiça, o amor e a caridade. E que ao deixarmos essa terra,
através da desencarnação do corpo, simplesmente vamos retornar à nossa verdadeira vida, que é o mundo espiritual. E nós seremos tanto mais felizes no mundo espiritual, quanto mais nós tivermos praticado a lei de justiça, amor e caridade. Então nós vamos compreendendo também, com a doutrina espírita, pela lei criada por Deus, uma lei simples, mas profunda e sábia, que é a lei de ação e reação. Ou seja, toda ação gera uma reação correspondente. E isso a ciência sabe. Mas muitas vezes o que a ciência ignora é que essa mesma lei de Deus serve tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual. Então vai depender de nós sermos felizes ou não, dependendo dos pensamentos e das atitudes que nós tivermos aqui na Terra. Então, se nós cultivarmos pensamentos bons, se as nossas palavras e as nossas ações refletir aquilo de bom que nós cultivamos, então essa mesma lei de Deus irá nos trazer de volta a tranquilidade, a paz e uma felicidade relativa ao que nós espalhamos para o nosso próximo. Então a doutrina espírita nos ensina que se nós queremos ser felizes, nós temos que espalhar essa felicidade para o nosso semelhante. À medida que nós levarmos um pouco de alegria para o nosso próximo, essa alegria também irá retornar para nós. Como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe, e é melhor servir do que ser servido. Então nós vamos compreendendo a importância da leitura edificante, da oração e da prática do bem. Porque à medida que nós vamos nos habituando à leitura do bem, à leitura edificante, nós vamos mudando a nossa mentalidade, o nosso íntimo, nós vamos mudando também a nossa própria áurea, a nossa irradiação espiritual vai mudando, vai se tornando uma radiação de paz, de tranquilidade. E à medida que a oração também, para nós que estamos buscando o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento, ela é muito importante. Pois Jesus mesmo falou, orai e vigiai. Ou seja, a oração não é importante aquela oração recolhida, quando nós podemos fazer a leitura, o evangelho no lar, em casa, em que nós nos recolhemos para o nosso aposento, para o silêncio, ela é muito importante. Mas nós temos que lembrar que a oração ela tem que ser um instrumento para nós, para a nossa vida. Ou seja, a oração ela tem que ser algo que de todos os instantes da nossa vida. Não estamos aqui dizendo para a pessoa ficar fanática, mas no trabalho mesmo, às vezes estamos ali na agitação, corrida, está todo mundo ali estressado, mas de repente parou um pouco, a gente podemos orar por aquela empresa, pelas pessoas, mudando o ambiente espiritual daquele lugar. E a nossa oração ela vai trazer recursos espirituais que vão até influenciar outras pessoas à nossa volta. E principalmente, a prática do bem. É somente a leitura importante, a mudança do pensamento é importante, a oração é importante, mas tudo isso tem que se convergir em ação. A nossa mudança ela só vai realmente se concretizar com a nossa ação no bem. E, por fim, Allan Kardec pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conhecemos a causa, devemos atribuí-la unicamente à disposição física? E os espíritos superiores respondem: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivesse durante o sono. Então, como nós dissemos atrás, nós estamos, à nossa volta, estamos rodeados de espíritos que nada mais é do que foram pessoas como nós, alguns carregando as suas imperfeições, os seus vícios. Então, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que nós estivermos, nós vamos estar suscetíveis às influências dos espíritos. Mas, como dissemos atrás, essa influência,
ela só vai me chegar e só vai me prejudicar ou me dirigir, como disse ali atrás, se nós dermos campo a essa influência. Então é muito importante, né? Como disse Jesus, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então, como dissemos atrás, é muito importante, né, para a nossa mudança, para o nosso melhoramento intelectual, moral, e principalmente para a questão da sintonia com os espíritos inferiores, é muito importante a oração e a vigilância. Essas duas coisas são de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual na Terra. Ou seja, a vigilância, nós temos que cuidar aquilo que nós, começar a vigiarmos aquilo que nós pensamos, começarmos a analisar aquilo que nós pensamos durante o nosso dia, os nossos sentimentos, né? Para ver se aquilo que nós estamos alimentando dentro de nós é bom, é útil para nós, para o nosso semelhante, ou será que são pensamentos negativos, muitas vezes pensamentos, como dissemos atrás, de maledicência, né? Pensamentos que prejudicam a mim e meu próximo. Então nós temos que parar e analisar quais os pensamentos e sentimentos que eu alimento durante a minha vida, durante o meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família. Ou seja, isso é vigiai, que Jesus está falando. E aí, com essa vigilância, com essa análise dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, aí que vai entrar o orai. Porque quando eu identifico que eu estou alimentando pensamentos negativos, pensamentos maus sobre mim mesmo, né, como o desânimo, a tristeza, ou sobre o meu próximo, então aí é onde eu tenho que entrar a oração. É onde eu vou identificando esses pensamentos negativos, eu vou orar em pensamento a Deus, pedir ajuda, auxílio, para que eu não alimente isso dentro de mim, para que eu mude, para que eu troque esses pensamentos para positivos, para pensamentos de bem, e aí nós vamos quebrar essa sintonia inferior. Então, e Jesus, né, ele nos disse, eu venho para que tenhais vida e vida em abundância. Então, realmente, depois que nós passamos a seguir e a viver os ensinamentos de Jesus, a nossa vida ela vai se modificar. A nossa vida vai se tornar mais bela. Porque nós vamos passar a ver o que nós não víamos, a enxergar, a escutar o que antes nos era desconhecidos. Nós vamos começar a perceber, por exemplo, o amanhecer e o pôr do sol. Tantas coisas belas que Deus deixou e nós nem percebemos, nós não temos olhos de ver. Vamos começar a perceber, né, o amanhecer, o pôr do sol. Vamos perceber o céu estrelado. Vamos começar a perceber o colorido das flores, o canto dos pássaros, né? E tantas coisas que antes nós não enxergáramos. E vamos compreendendo que a bondade, ela existe no mundo, mas é nós que nos tornamos muitas vezes cegos para ela. Todos nós, todas as pessoas, não são só imperfeições, só defeitos. Todas as pessoas também têm os seus defeitos, mas têm as suas qualidades. E nós vamos passar a enxergar o lado bom das pessoas, porque era assim que Jesus via as pessoas. Então essa era a nossa singela e a nossa breve mensagem para essa noite. Nós gostaríamos de agradecer a todos pela paciência em nos ouvir, e muito obrigado e muita paz. E assim agora nós vamos convidar a todos para elevar o pensamento a Deus, para fazermos nossa prece de encerramento. Então assim, gostaríamos de agradecer primeiramente a Jesus, nosso Mestre, amigo de todos os instantes de nossa vida, por mais essa oportunidade em que aqui estivemos reunidos em seu nome, para escutarmos um pouco mais da doutrina espírita, do seu Evangelho e dos seus ensinamentos. Lembremos, sempre que estivermos passando por momentos de dificuldade, por problemas, sofrimentos,
É em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Pois Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, assim, profundamente gratos, agradecemos e pedimos: obrigado, Jesus, e que assim seja.